iniciar nossa entrevista aqui com o prefeito de Taquarituba, Éder Miano Pereira. Olá, Éder, forte abraço, excelente tarde. Seja mais uma vez bem-vindo aqui ao programa. Tudo bem, Éder? Olá, Edson. Uma boa tarde para você, a todos que acompanham aqui o Pop News. Para você que está acompanhando de casa também, você que está ao lado do radinho aí, aguardando as informações. Mais uma vez aqui presente com vocês. Muito bem, 12:33. Prefeito, vamos falar sobre a sessão de Câmara em que nós tivemos a aprovação dos projetos relativos aos servidores públicos municipais, salários, aumento de 6%, vale alimentação, 6%. Aumento aí de 6%, R$20, né? Isso. No caso do vale alimentação, nós tivemos na votação uma abstenção e um voto contrário. A abstenção aí foi do Dr. Ricardo Almeida. Ele criticou o aumento de R$20. Ele inclusive falou isso, né? Lá na sessão de Câmara. O Dr. Ricardo Almeida, então, ele se absteve. O vereador Virgílio votou contra. Virgílio falou que o prefeito só não deu um aumento maior por falta aí de orçamento. E é claro, o prefeito está aqui para falar sobre isso. Vamos lá. Prefeito, quais são as explicações aí para esses dois pronunciamentos e também para esses aumentos? Edson, a questão do aumento salarial, a gente vem trabalhando isso antes de fechar o ano. A gente já tem uma certa experiência com isso desde a época que a gente estava como vereador, tem os prazos, tem as datas certas. Antes de fechar o ano, a gente já vai pensando na projeção do próximo exercício. É dessa forma que a gente faz, né? Com relação ao aumento, você vê, a gente tem que pensar no todo. É importante a gente analisar o todo. As pessoas, muitas vezes, elas pensam só no presente, no último minuto daquilo que aconteceu e esquecem, muitas vezes, as coisas lá atrás. As coisas que já aconteceram, que são de benefício. A gente tem acumulado de aumento salarial 28%, Edson. Eu já trouxe aqui a série histórica aqui dos prefeitos anteriores, dos mandatos anteriores. A gente, quando assumiu, a gente assumiu esse compromisso com o servidor público, de várias questões a serem realizadas. E uma delas, por exemplo, a reestruturação, que é um grande projeto. Inclusive esse vereador, na época, cheio de apontamentos, sabe? Tudo que a gente coloca lá, que parte do executivo, esse senhor, ele é contra. Não tem conversa. Ele não tem diálogo. Das poucas vezes que a gente estabeleceu um diálogo, ele vem com o diálogo, depois ele muda de ideia. Você fala o vereador Virgílio. Exatamente. Ele falou da questão do precatório, que a gente conseguiu dividir em 2 anos. Isso lá no começo, quando as decisões judiciais já estavam praticamente sacramentadas, já avançando, né, a decisão judicial, ele veio conversando vamos tentar conversar com as partes, né, para tentar fazer um acordo. Tudo balela. Ele fala as coisas e depois não traz a informação, sabe? Não, finge que vai ajudar. Tá contra o município, tá contra a cidade, com esses discursos aí, citando o orçamento. Nosso orçamento, realmente, esse ano, a gente tem um precatório para pagar. Não vai dizer que isso não é isso é fictício, isso é verdade. Então a gente tem que ter responsabilidade fiscal, tem que ter responsabilidade com o servidor. E eu tô dizendo o seguinte: o servidor público municipal, claro que ele merece um aumento, merece muito mais. A gente faz o que é possível, que a gente tem que ter responsabilidade. Com relação ao vale alimentação, eu fiz a mesma prática do ano passado, de dar o mesmo índice que nós estamos colocando no salário. Se você pegar o salário médio do servidor público municipal, ele é maior do que o vale alimentação, obviamente. Então, claro que você coloca uma porcentagem, o valor do aumento do vale alimentação é menor, mas a gente concedeu 6% para os dois benefícios: o salário, que é uma coisa do servidor público municipal, que é uma coisa obrigatória, vamos dizer assim, o salário, e o vale alimentação, que é um anexo. A gente concedeu o mesmo índice, como fizemos no ano passado. Ano passado também, a gente seguiu 10%. A gente tem que pegar a série histórica das coisas. Quando eu assumi, o servidor público tinha lá a cesta básica. E a cesta básica, a cotação dela na época, né? A cotação dela na época não chegava a R$100. 100 e poucos reais ali a cesta básica do servidor. Quando eu assumi, era assim. Depois, o que a gente fez? Instituiu, mudou para o cartão. E o cartão, a gente já de cara colocou R$200 para o servidor na época. Você que está servidor público, você se lembra, gente. Você é servidor público municipal, você lembra do que a gente fez.
Com certeza. Né? Quem tem mais tempo de casa aí, tem mais tempo de prestação de serviço público, né? Porque ele falou lá que o concursado é uma questão, um planejamento de vida. A pessoa presta o concurso, realmente. A pessoa presta o concurso, estuda, né? Tem essa oportunidade. Inclusive nós, o Edson, sabe? Não vamos abrir o 6º concurso que nós vamos fazer agora. A gestão que mais criou oportunidades para o servidor público. Nós vamos abrir o 6º concurso agora que nós já encaminhamos o edital. Por quê? E a gente já fez divulgação aqui também na rádio. E eu também vou falar um pouco disso depois. Eu vou trazer. A gente vai trazer depois a lista dos cargos. Hoje eu não vim preparado com isso. Mas já está aberto o edital para mais um concurso público, ou seja, mais uma geração de oportunidade para você. Você que tem vontade de ingressar, que está muitas vezes esperando essa oportunidade, está estudando para um concurso público. Nós tínhamos a defasagem de servidores enorme quando nós assumimos. Nós tínhamos defasagem na ação social, assistentes sociais, psicólogos, nós tínhamos defasagem na saúde, chamamos praticamente todos os servidores que fazem parte do corpo da saúde, médico, fisioterapeuta, farmacêutico, enfermeiro, nós chamamos todos eles, abrimos concurso para isso, chamamos pessoas do operacional, pessoas da garagem municipal, eletricistas, serviços gerais, o mecânico, operador de máquina, nós chamamos todos da lista. Tô precisando de mais operador. Eu tô com mais máquina que operador, Edson. Porque tem as exonerações, tem pessoas que faleceram. Tem máquina que eu tô tendo que deixar parada, porque eu tenho que ter um concurso público. Nós chamamos todos da lista. Ah, mas o prefeito, é culpa sua. Você não tem o servidor porque você é culpado. Não é, não. Nós fizemos o concurso público e chamamos todos. Concurso de operador de máquina é um concurso específico, que precisa de uma prova prática também. Tem outras questões nesse concurso que envolve a legislação. Então, Edson, eu vou dizer de uma vez por todas isso. Agora, eu não vou, sabe, entrar em atrito, debate, porque o vereador está lá... O prefeito, mas no caso, você já explicou isso pra gente em outras oportunidades aqui no Pop News, com relação, né, ao orçamento. Inclusive a gente sabe que houve, né, uma divulgação por parte da prefeitura, né? Eu fui na Câmara, inclusive. Como que se chama lá o negócio? Tem um relatório, né? Sobre o orçamento e tal, né? Isso é tudo em tempo real. Teve um relatório e tal. No caso também, o vereador falou, né? O vereador Virgílio falou lá na Câmara, que o prefeito diz na rádio que não pode dar um aumento tal, porque falta tanto tempo aí para as eleições. Prefeito, você já falou bastante, né, aqui na rádio, falou em outros lugares também, né, sobre essa questão aí do orçamento e também sobre essa questão aí do período eleitoral. Edson, vamos lá. Mas isso não pode se tornar um mantra aí do vereador. O vereador fala, o prefeito vai lá, rebate. E será que o povo de Itaquarituba está conseguindo entender realmente essa história toda? Bom, primeiro que a população em geral, ela acompanha algumas coisas, mas a população está muito mais preocupada com o funcionamento da cidade. A população quer que a cidade funcione adequadamente. Como nós estamos falando aqui, o servidor público municipal, que é um grande grupo, vamos dizer assim, de pessoas que fazem parte da municipalidade mais diretamente. E quando a gente fala desse grupo, a gente fala de famílias, chefe de família. Às vezes um servidor que é concursado, trabalha na administração, nos ajuda. Você é uma peça fundamental disso, mas tem a esposa, né? São famílias que estão envolvidas nessa questão toda, nesse debate. Então, ou às vezes a esposa trabalha, o marido trabalha em outra área, ou às vezes os dois são funcionários públicos. Tem muito disso na administração. Então, são pessoas, é um bloco importante que a gente tem um respeito muito grande, tem uma admiração e que está lá na ponta fazendo o serviço. E é o que a gente está falando aqui: 28% de aumento que até acumulado em 3 anos, que o primeiro ano eu não pude dar por causa da pandemia. Depois o Vale Alimentação passou de R$100, uma cesta básica física, para 200, e hoje 350 está chegando. Então as coisas são escalonadas. Você não pode pegar, Edson, quem está no orçamento, quem cuida do orçamento, a prefeitura. Eu não posso ficar criando, por exemplo, custeios. Então você vai fazer um aumento, você tem que tomar muito cuidado. Aumento salarial, por exemplo, eu queria chegar num 8%. Eu gostaria de chegar num 8%, para eu fechar na casa dos 30%. A ideia nossa, a nossa projeção que nós tínhamos feito era essa.
chegar nos 30%. Então o que seria? Em vez de ser 6, seria 8. Eu gostaria, eu como prefeito, mas as projeções, a conversa com os técnicos do orçamento, por cautela, principalmente o primeiro semestre, né? A gente tem ali uma série de questões para serem honradas, a gente tem que cuidar. Agora, ao dizer esse absurdo, gastou recurso, gastou mal, que nem ele fica falando aí, primeiro vai se candidatar a prefeito, vai se candidatar você a prefeito, vai lá, disputa uma eleição, aí você vai cuidar do orçamento que você achar que é a prioridade, tá certo? Nós temos a nossa prioridade com a população, nós temos compromisso com o povo, tá? A prefeitura que fez o tarifa zero, onde hoje o munícipe pode sair da Vila São Vicente, vai pro Parque São Roque, eu vi pessoas que têm parente, sai da Vila São Vicente, vai visitar um parente lá no Parque São Roque, vai no centro da cidade, gastar, fazer uma compra, né? Visitar as lojas, o centro comercial. A pessoa pode sair lá do Santa Rita, visitar o centro comercial. A pessoa está no Aleixo, pode ir no centro comercial, pode ir no centro, pode visitar outro bairro, sem custo algum. O trabalhador pega de manhã e volta para sua casa sem custo algum, tarifa zero. Fizemos o transporte universitário. Eu conversei recentemente, estava lá no campo ontem. Aliás, um abraço, né, para o pessoal do esporte, secretário de esporte, o Sérgio Sá Miranha, que tem feito um trabalho no esporte. Tive com eles lá conversando, encontrei com uma pessoa, sabe o que a pessoa falou para mim? Ele agradeceu a questão do ônibus universitário, do transporte universitário para as faculdades. Ele falou, tenho 2 filhos estudando, Éder, na faculdade. Se não tivesse isso, só um poderia estudar, né? Só um poderia estudar. Como tem esse benefício que foi criado, eu consigo, então, os 2. Porque ele iria gastar aí 450, 500 reais por mês. Então eu falei pra ele, sabe quanto que você economizou o ano passado, 2023? Você economizou 5 mil reais cada filho. Que é um recurso que voltou pra pessoa. É isso que é a mágica da política, é isso que é a questão da política, gente. É isso que é a função da política, sabe? É muitas vezes a gente valorizar as pessoas. É aquele recurso voltar para a pessoa que faz parte. O orçamento não é do prefeito, o orçamento não é da Câmara. O orçamento não é de uma pessoa só, não é de um grupo de pessoas, não é de um grupo de pessoas que tem interesses, que é o que o vereador tá dizendo. Lá quem tem interesse são eles, que ficaram 28 anos. Esse sim, que tinha interesse por trás. Uma meia dúzia de gente. O orçamento da população. O recurso tem que voltar pro povo. Tá certo? Esse é o recado que eu tenho que dar para ele, já que ele ficou lá histriônico, né? Ficou lá fora da casinha lá, veio falar as coisas. Então tá aqui a resposta também para ele. Muito bem, 12:45. Prefeito, vamos aqui atender as primeiras participações que chegam pra gente, né? Pelo Zap. Durante aqui a sua entrevista, é claro, 1499-823-7378, esse é o nosso Zap. Prefeito, anote a pergunta aí para você responder aqui. Deixa eu ver quem que tá fazendo essa pergunta. É o Daniel Vale, Daniel taxista. Ele tá dizendo aqui, Edson Martins, queria perguntar para o prefeito como que anda a questão do asfalto que parou. Não vejo falar mais nada. Aqui no centro tem muita rua com as lajotas. Maravilha. Tudo deformado, é muito ruim, Então o que ele tem, o que ele pode falar, o que deu para entender aqui, tá bom? Prefeito, só pra gente registrar mais participações aqui, o Marcelo está com a gente. Não, o Marcelo também tem uma pergunta, então responda primeiro o Daniel, depois a gente responde aqui. Deixa eu responder o Daniel, esse amigo nosso, roda bastante, né? Tá sempre levando pessoas, taxista. Isso é importantíssimo. A mesma preocupação que ele tem, eu também tenho. Por quê? Se vocês lembram bem, a gente tem licitações para serem feitas. Tinha uma empresa que estava fazendo esse convênio, esse cronograma. E o que a empresa fazia? Ela tirava as lajotas e deixava 40, 50, 60 dias uma rua aberta. A gente não pode aceitar isso. Então nós notificamos a empresa e decidimos então fazer a relicitação, licitar de novo esse contrato, né? Esse convênio. Que é o que está sendo feito agora. Amanhã é o pregão dessa licitação, se não me engano, 27. Acontece então amanhã 27. Acontece amanhã o pregão, você sabe a licitação, eu tenho que publicar, eu tenho que fazer. Teve toda uma autorização da Caixa. A Caixa teve que conceder a autorização, porque é um convênio, para ser feita a licitação de novo. A gente explicou todos os problemas para a Caixa autorizou e a gente relicitou. Então tem 8 dias úteis que fica esse período. Está se encerrando amanhã. Amanhã é a chamada pública, é o pregão dessa licitação, dessa tomada de preço, que vai acontecer então
na prefeitura ou de forma online. E aí a gente vai saber quem que vai ganhar. E eu já quero dar a ordem de serviço o mais rápido possível, pra gente retomar essas ruas do centro. São várias ruas do centro, essas ruas, né? Essa licitação, e incluída a Rua Fartura da Vila São Vicente. Então aguardada a Rua Fartura com os mesmos problemas que o nosso amigo relatou. Aí, valeu, meu amigo Daniel, taxista, sempre com a gente. Temos mais uma participação aqui. O Marcelo participa com a gente também, tá dizendo boa tarde, ótimo programa. Obrigado, meu amigo Marcelo. Ele tá dizendo aqui: gostaria de saber do prefeito se o ligamento ligação entre os bairros Santa Rita e Pedro Barros terá aí a calçada, ciclovia e iluminação. Vai ter, só que essa é uma segunda fase. Essa obra é uma segunda fase. É a licitação que foi feita da ligação Pedro Barros Santa Rita. Primeiro, ela compreende o leito carroçável. O que é isso? É onde os carros vão passar, né? Mas já está programado, já tem toda a medição, né, certinho, o projeto, o pré-projeto, que é calçada, ciclofaixa e a iluminação também desse trecho. Ele já vai ter iluminação agora, que é os postes que caíram. Os postes que caíram por uma fatalidade. A questão da topografia, que a gente já explicou aqui, já mandamos um e-mail para a CPFL para fazer a retirada, mas toda aquela rede, ela vai ser transferida de lado. Em vez de estar no lado esquerdo, vai para o lado direito. Toda a rede. E ali a gente vai também já colocar os braços para iluminar. Então já nesse momento. Mas claro que é uma obra que vai compreender depois uma ciclofaixa e calçadas para ter a mobilidade, para ter a questão da mobilidade para as pessoas poderem transitar, então, nesse importante trecho que com certeza é uma obra para o futuro. Muito bem, meu amigo Aparecido, vamos registrar aqui a sua participação. Aparecido diz aqui: boa tarde, Edson Martins, boa tarde, prefeito Edermiano, tá dizendo que o prefeito está de parabéns pelo trabalho. Ele tá dizendo aqui também: tamo junto, misturado. A Maria Carmelinda também tá com a gente. Excelente tarde para você, minha amiga. Então, o pessoal participando com a gente. Já falei aqui, né, do João Fernandes, taxista. Deixa eu ver quem mais tá por aqui também. É o meu amigo Amadeu também por aqui. Legal, pessoal participando. E você pode mandar aí a sua pergunta, a sua participação pro 14998237378. Prefeito, vamos falar sobre escola. A gente teve aqui no final de semana com o Alexandre, que é diretor da Escola Bernadette, e ele falou pra gente sobre a situação aí da Escola Bernadette. Uma entrevista que a gente fez com você, a gente perguntou, né, sobre cronograma aí de revitalização de escolas e reformas após aquela entrega que aconteceu, né, de revitalização aqui em Taquarituba, e faltou o prefeito falar, né, com a gente aí sobre a Escola Bernadette. Lá a gente tem goteiras, tem infiltração, daí saiu, né, num grupo de WhatsApp aí e tal, algumas coisas, né, o pessoal falando sobre esta questão. E eu vou falar aqui o número aqui mais uma vez, né, do WhatsApp aqui da Pop, 14998237378. Qualquer assunto, qualquer pergunta, qualquer reclamação que você tenha, você pode mandar aqui, entendeu? Porque eu sei que você está escutando o programa. Então, não tente colocar a gente, né, em maus lençóis não, porque isso é muito feio. Então você pode mandar sua participação aqui pro 14998237378, Escola Bernadette, prefeito. Não, vamos lá, é importante a participação da população. Pessoas que estão preocupadas com a cidade, a gente tem que estar aqui para atender e responder. Essa obra da Bernadette é uma escola importante. A Bernadette é uma escola que tem uma quantidade de alunos muito grande, quase numericamente muito parecida, praticamente igual à Julieta. Então são duas escolas importantes que atendem aí os nossos alunos. Agora, com relação à Escola Bernadette, é uma obra que foi inaugurada em 2018, uma obra que foi feita na escola. O que acontece com as obras públicas, Edson? As obras públicas, elas precisam de um acompanhamento de perto do setor de engenharia, da prefeitura, precisa do acompanhamento de perto dos servidores que fazem parte da engenharia, precisa desse acompanhamento. E se tem algum problema que o engenheiro pode detectar, porque é normal, pode acontecer problemas, tá? O que você tem que fazer? Acionar a garantia da obra. Então, obras que estão sob a responsabilidade do nosso mandato, a gente tem feito isso. Eu tenho uma preocupação muito grande com as obras. Inclusive, nós entregamos a Escola Consuelo recentemente. Até deu essas fortes chuvas, deu um problema de drenagem que não era nem muito relacionado à construtora, era mais relacionado à manutenção nossa mesmo. Fomos lá, tentamos resolver, estamos resolvendo isso. Então, a gente tem que estar atento às obras que estão recém-inauguradas. Por quê? Porque tem um período de garantia. Se surgir algum problema, a gente tem que acionar a empresa tem que resolver
e se ela não resolver, tomar as medidas judiciais, que é o que não foi feito com relação a Bernadette. Não foi feito isso. Uma obra de 2018, ficou lá, não foi acionado garantia. É difícil dessa forma. Agora, eu não posso também ficar me justificando, eu tenho que ir lá resolver o problema. Até porque tem Tribunal de Contas, tem uma série de coisas. Então, já foi feita as medições para a gente tentar resolver o problema. A grande questão que surgiu aí, Edson, de questionamento, assim, a gente separa quem realmente faz o questionamento. Tem pessoas que estão preocupadas com a cidade, a gente ouve, entende, e tem aqueles que só querem causar no WhatsApp, você também colocou aí. A questão que foi a crítica, que foi pintado o muro da escola, foram feitas algumas intervenções ali, mais de pintura, desenhos, né, gráficos. Agora, isso é para acolhimento, para melhorar a fachada da escola, isso não é uma coisa estrutural. Porque quiseram dizer o seguinte: gastaram com isso, mas não gastaram com o que precisa. Primeiro que esse recurso de pinturas é um recurso bem menor. E também é da Associação de Pais e Mestres. Não é da Prefeitura. Não é da Prefeitura, da PM, Associação de Pais e Mestres, onde o diretor e a comunidade, o diretor Alexandre, né, que até tem uma elevada estima, amigo nosso, tem feito seu trabalho, concursado, é diretor. Ele tem essa ligação com a comunidade, ligação com a Associação dos Pais e Mestres, com o seu corpo de funcionários, servidores, professores, e eles decidiram em comum acordo, falaram, vamos melhorar aqui a fachada da escola, e realmente precisava, e ficou muito bonito. Eu acho que a escola tem que ser mesmo, tem que ter uma fachada colorida, bonita, onde a criança vai lá passar a maior parte do seu tempo, né? Tem que ter uma merenda de qualidade, tem que ter um bem-estar, a criança tem que estar lá, tem que estar bem, tem que ter o professor lá contente, tem que ter o uniforme, e as crianças têm o uniforme, tem que ter uma merenda, tem que ter um café da manhã. É isso que a criança tem que ter para estudar, para aprender a estudar português, matemática, saber ler, escrever e interpretar texto e ser um cidadão. É isso que eu prezo, eu como prefeito prezo isso, que as nossas crianças tenham um ambiente escolar adequado, né? Com as coisas que eu já citei aqui, que saiam pessoas, cidadãos taquaritubenses que formem, né, a família, que formem essas pessoas que vão fazer parte da comunidade no futuro. Prefeito, mas para ficar bem claro aí, que planos a prefeitura tem para a escola? Nós vamos resolver isso. Tem lá um policarbonato que foi mal colocado, tem lá um teto, um problema. Nós vamos resolver isso. Já foi feita a medição. A gente quer resolver isso. Não é uma obra tão grande. Nós temos como resolver. Assim como nós estamos fazendo com Julieta. A escola Julieta também. Ela tem uma laje, ela tem uma arquitetura diferenciada. E tinha um telhado que não tinha como resolver, tinha que trocar o telhado. Foi o que nós fizemos. Trocamos o telhado. Nós estamos com alguns problemas na parte de trás do Julieta, que ainda não é a obra, são telhas antigas, é telha normal. E provavelmente alguém subiu lá para fazer alguma coisa, quebrou essas telhas e deu um problema lá em algumas salas de aula. Já detectamos isso, já pedi para o pessoal lá resolver, trocar essas telhas que deu problema. Não é a obra, né? A gente tem que fazer a separação das coisas. E também tem um refeitório novo do Julieta que nós vamos, já também está quase pronto para inaugurar esse refeitório, porque o refeitório é o ambiente das crianças. Hoje o refeitório que tem lá é muito pequeno, o local de preparo dos alimentos e o refeitório que tem no Julieta é muito pequeno. Por quê? Porque há muitos anos, uma coisa que você não usa, Edson, isso é teoria da evolução, uma coisa que você não usa, ela atrofia. Atrofia. Uma pessoa lá, aconteceu alguma coisa, atrofiou, né? Quando você não usa aquilo, atrofiou. No caso, o sistema nosso de merendas, né, de fornecimento de alimentação escolar, ele era atrofiado há muitos anos atrás. Por quê? Porque era tudo terceirizado. Era 100% terceirizado. Vinha lá aquelas caixas lá com alimento. A merendeira lá pegava aquele alimento e colocava para a criança, né? Tudo terceirizado, tudo dessa forma. Hoje não. Hoje a comida é feita nas cozinhas das escolas. Reformamos as cozinhas das escolas, trocamos o sistema de gás, né? Que é fundamental para você ter uma segurança, para você ter um bom preparo, cocção, um bom preparo das cozinhas. Fizemos isso, resolvemos essa parte, compramos os utensílios que são utilizados, os insumos, a mão de obra que é terceirizada, essa sim, as merendeiras são terceirizadas, a mão de obra que é adquirida, aliás, os insumos que são adquiridos e a preparação feita no ambiente escolar. Redução de desperdício, qualidade para as crianças. E agora, um local adequado para elas sentarem-se e poderem
se servir, que é o novo refeitório do Julieta. Muito bem, 12:57, prefeito, antes da gente encerrar por aqui, alguns destaques do futebol. São Paulo se vê no páreo por André Silva, mas admite concorrência. Mike inicia transição após lesão e Palmeiras treina para enfrentar a Portuguesa. Hoje nosso tempo está corrido aqui, então a gente vai só com as manchetes. À espera do fim de veto da FIFA, presidente do Santos diz que avalia o mercado em busca de reforços. Um destaque aqui do Corinthians também. Corinthians pode ser eliminado do Paulistão antes da próxima rodada. E tem toda uma conta aí para ser feita, né? O Timão precisa que Inter de Limeira não derrote o São Paulo em jogo atrasado, que será disputado na próxima quarta-feira, para seguir com chance de ir às quartas de final do estadual. Meu amigo Val Bergamo participando com a gente também aqui pelo nosso WhatsApp. Ele está dizendo aqui que só está dando boa tarde hoje, prefeito. Hoje ele tá só dando uma boa tarde aqui pra gente. Hoje ele não vai fazer pergunta, tá bom, prefeito? Sinal que as coisas estão avançando, né? O nosso amigo sempre tem uma sugestão, alguma crítica construtiva. Obrigado, né? Hoje é só boa tarde, então sinal que as coisas estão bem. Legal. 12:59. Prefeito, a gente tá realmente no finalzinho aqui do programa, a gente tem que entregar, né, pra Itapeva, pra rede aí até 1h da tarde. Qual que é a quente dessa semana, prefeito? Hoje nós temos sessão da Câmara também, eu acho que mais movimentações, mais uma sessão importante. Eu acredito que nós estamos aguardando, né, mais uma sessão com todo o respeito ao legislativo. Acredito que seja mais uma questão dessa natureza. E fora as outras coisas que a prefeitura está avançando, né? Amanhã esse pregão da licitação do asfalto, né? Que foi citado aqui, eu estou aguardando ansiosamente, foi boa essa pergunta. E vamos firme, vamos continuar o trabalho, avançando com a população, trabalhando, atendendo a população, como a gente sempre faz. Obrigado, prefeito, até a próxima. Um abraço para todos, até a próxima.